Oi gente, tudo bom? Na vida aula de hoje iremos trabalhar sobre a China. Eu vou dividir essa aula em duas aulas porque a China tem muitos aspectos, tanto políticos quanto geográficos, muito extensos, tudo bem? Então eu vou ter que dividir essa aula aqui em duas, tudo bem? Essa daqui é a primeira aula e espero que vocês gostem. Não esqueçam de conferir na descrição que eu tenho disponível todos os meus resumos. Não são esses resumos que eu faço aqui, tá? São resumos digitais, completamente trabalhados, tudo bem, galera? E vocês posso mandar para vocês entrando em contato ou pelo WhatsApp ou pelo Discord, tá bem? Então vamos começar aqui. Vamos falar aqui sobre o contexto, que é que eu quero falar aqui sobre a China. Galera, a China, ó, deixa eu só aproximar aqui. A China, ela é chamada, na verdade, o que a gente não conhece, ela é chamada de República Popular da China, ou chinesa, tudo bem? É o RPC. A República Popular da China, ela faz fronteira, na verdade, ó, fronteira com 14 países. Isso é bom? Sim. No entanto, se a China não consegue, ou qualquer outro país não consegue ter afinidade com esses outros países, gera o quê? Guerra, gera conflito. Show? Essa interpretação é mais básica que a gente consegue ter. Eu também sei que na China eu possuo uma vasta costa banhada pelo Oceano Pacífico. Ou seja, a China consegue escoar produtos. Show? E isso é um dos pilares para a economia dela. Beleza? É importante falar também sobre o comunismo na China. Por quê? O comunismo na China, ele foi implantado, ou melhor, ele foi mais desenvolvido com um carinha aqui, ó, chamado Mao Tse Tung. Na verdade, não tem uma tradução correta ou uma pronúncia certa para falar desse cara, porque são nomes chineses e a gente não tem uma pronúncia tão adequada e também não precisa, tá bem? É só você entender quem é ele. O Mao Tse Tung, galera, ele governava na época, ele governava desde o comunismo, que ainda tá, né? Na verdade, agora tem um socialismo de mercado um pouco diferente, mas a gente vai trabalhar isso posteriormente, tudo bem? Bom, na época do Mao Tse Tung, ele conseguiu fazer a China uma grande potência industrial. Show? E isso foi importante porque ele conseguiu fazer industrial e militar, tá? Esqueci de botar aqui, e militar. Por que é importante militar, galera? Porque se ele não tiver afinidade com esses 14 países, a China consegue se defender militarmente. Show? E o Mao Tse Tung, galera, o que acontecia? Apesar de ele ter uma política muito boa, industrial, militar, tais políticas custavam a vida de muitas pessoas. Ou seja, ele trazia medidas muito, como é que eu posso dizer? Medidas muito drásticas, medidas que abalaram a sociedade, tudo bem? E, bom, essa aqui é a principal característica de Mao Tse Tung. Show? Agora eu vou falar aqui sobre uma última dinastia que teve na China, que o nome era Dinastia Qing. Eu não sei se assim pronuncia, tá? Ela foi de 1644 até 1911, tá? Então ela ficou muito tempo nessa dinastia aí. Show? O que acontecia? Nessa dinastia Qing, o território chinês, ele se estendeu até o oeste. Show? O oeste, galera, é onde fica o que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que é um dos territórios mais importantes da China, né? Que é o Xinjiang. Show. E o que acontece? Esse oeste aqui, galera, ele teve uma decadência por causa da sucessão de conflitos que estavam havendo nessa dinastia e ocasionou muitas crises econômicas, o que fez com que essa dinastia particularmente perdesse o poder, né? Então, em 1911, que foi quando terminou essa dinastia aqui, o que aconteceu? Em 1911, teve uma rebelião militar, eu vou chamar de REM, tá? Rebelião militar. E essa rebelião militar, galera, ela levou o último imperador da China, que era o Puyuyi, acho que é assim que fala, a sair do poder, a se depor, a sair. Por quê? Porque tinha um governo com sucessivas crises que abalavam a sociedade, muitas inflações e quando esse cara aqui foi deposto, eu tenho uma coisa que foi... Uma coisa não, perdão. O próximo governo que foi instaurado, que foi o governo republicano. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que a partir
da China, ou a partir desse contexto que eu falei, a partir do Império, show, dessa dinastia, eu vou ter o que eu chamo aqui de vocês de a República Chinesa. República Chinesa, show? Vocês já sabem que é chinesa, então não vou colocar aqui. Bom, nessa república eu tive muitas coisas para falar, mas vamos lá. O primeiro presidente da China foi esse cara aqui, ó, Sun Yat-sen. Esse cara aqui, ele governou, ele atuou como governador muito pouco. Ele entregou seu poder, né, a um comandante do exército que o nome dele era Yuan Shikai. Tá? Então esse aqui foi o primeiro, ele se depois logo não quis, entregou para esse Yuan Shikai. Esse Yuan Shikai, ele era do exército. E o que é que aconteceu? Ele comandava o exército, né? Ou seja, o ocidente, show. O que aconteceu? O Shikai, irmão, ele se proclamou imperador, sendo que a gente estava na república. Enfim, ele se proclamou imperador, como se estivesse no império. E o que acontece? Essa proclamação de imperador, ela levou grandes ambições imperiais e teve muita resistência da população. Óbvio, ele estava querendo criar medidas completamente autoritárias. Show? E o que aconteceu? Diante de grandes revoltas populacionais, ele também se renuncia. Show? Esse cara aqui vai se renunciar também. Só por meu computador para carregar. Ok, vamos lá. Quando esse cara se renuncia, ele se renuncia em 1916, né? Um pouco depois aqui da dinastia Qing. Mas show, o que ocorre? Depois disso, em 1920, o Sun Yat-sen, que seria o primeiro presidente, o que ele fez? O Sun Yat-sen, ele promoveu rebeliões no sul da China e se aliou ao Partido Comunista Chinês. No entanto, ele morreu, então ele não pôde fazer grandes revoluções na área do comunismo, show? Mas o que ocorreu depois? O seu antigo aliado, que era o Chiang Kai-shek, acho que é assim que escreve o nome dele, tá? O Chiang Kai-shek, não sei, ele assumiu o Kuomintang. O que é o Kuomintang? Kuomintang. Galera, Kuomintang era basicamente o Partido Nacionalista ou o KMT. E o que é que ele visava? Ele se opunhava, né? Se opunha, sei lá, à monarquia. Show? Ele não era a favor da monarquia que existia lá. E, sobretudo, ele não gostava da dominação europeia do país. Que dominação europeia que eu tô falando? Bom, eu vou antecipar pra vocês o assunto, que é porque é o seguinte. Hong Kong, por exemplo, pertenceu por muitos anos da Europa. E o que aconteceu? Após um tempo, ela foi reentregue à China. Show? No entanto, a cidade de Hong Kong, se você for pra lá, a população, a cultura, a comida é derivada de produtos europeus. Porque, mano, 50 anos ficou na mão dos europeus. É óbvio que ela vai derivar cultura, vai derivar muitas coisas da cultura europeia, tudo bem? E é isso que o Kuomintang não gostava. Ele não gostava nem da monarquia, nem dessa dominação europeia do país dele, né, na China. Beleza. O que aconteceu? Isso tudo aumentou a dependência da Inglaterra. Beleza. O que me acontece? Esse Chiang, esse cara aqui, loucão, o que é que ele faz? O Chiang, ele teve muitas eficiências no governo dele, realmente foram muito boas para a China. No entanto, porque ele teve isso, né? Ele conseguiu conquistar a fidelidade da galera, a fidelidade do partido dele e principalmente da galera do norte. Ele teve grandes apoios no norte. No entanto, em 1927, você vê que nem tem tanto tempo assim, em questão, né? Menos de 10 anos, certo? Em 1927, o Chiang, ele dá a louca e fala: irmão, eu vou me voltar contra o Partido Comunista, o PCC. Aí o que ele faz? Ele simplesmente expulsa os comunistas. Quando ele expulsa os comunistas do território chinês, óbvio que criou revoltas, porque grande parte das pessoas eram comunistas. Aí, a partir disso, eu tenho uma coisa que começou a ser chamada, eu vou até colocar de outra cor para vocês prestarem atenção, que era chamada de Longa Marcha. Marcha, tem um R.
Show. O que foi essa longa marcha? Gente, a longa marcha, ela estava sob o comando do Mao Tse-tung. Ok. E essa ocupação chinesa, perdão, que eu me perdi aqui. Essa longa marcha foi meio que uma resistência contra essas medidas tão absolutistas que esse carinha aqui, ó, o Chiang, estava tomando. Show? Aí depois disso, o que acontece? Depois disso, eu sei que naquela área ali eu estava tendo uma ocupação japonesa, né? Porque o Japão, ele queria expandir seu mercado consumidor. O Japão, ele queria carvão, o Japão queria ferro. Por quê? Porque o Japão, ele não tinha isso. O Japão não tinha riqueza, mas ele viu que na China era muito fácil conseguir isso. Na China, eu tenho reserva de carvão mineral, que é muito bom. No entanto, se você prestar atenção, o carvão mineral, ele é um material não renovável. Então, à medida que eu gasto ele, eu aumento os problemas ambientais, mas eu não consigo repor. Mas o Japão pouco ligava para isso e, portanto, ele gostava muito da China por causa dessas reservas minerais, tanto do ferro quanto do carvão mineral, certo? Essas coisas. Bom, aí por isso, essa ocupação chinesa a ocupação chinesa que estava havendo lá, ela fez com que o partido, ocupação chinesa, né, fez que o Partido Comunista e o Partido do Kuomintang, que seria aqueles que se opunhavam ao monarquismo, fez com que esses dois aqui, ó, criassem um laço de amor, né? Vou chamar de amor. Na verdade, eles acabaram se unindo mesmo com hostilidades. Esse laço de amor que eu quero falar para vocês é só na teoria, porque as rivalidades, tanto étnicas, culturais, econômicas, políticas, continuavam entre eles. Entende? Mas vamos fingir que isso aqui é um laço de amor por causa da ocupação chinesa. No entanto, o Japão, às vezes eu sinto até pena do Japão, porque o Japão, galera, ele perdeu muitas guerras, muitas guerras mesmo. Entre elas, a Segunda Guerra Mundial. Quando o Japão perde a Segunda Guerra Mundial, ele perde muitas das coisas que ele havia conquistado, como, por exemplo, a ocupação chinesa. Então, quando o Japão ele perde esse território, perde aquele poderio chinês, o Partido Comunista falou, opa, tem gente aqui perdendo poder, eu vou me impor. Então, o Partido Comunista foi veloz, o Partido Comunista logo se instaurou lá e ele volta ao poder. Então, novamente, o Partido Comunista, ele tá aqui em Amores, só que em Amores sozinho, tá em Love, né, sozinho. Beleza, né, porque ele voltou ao poder, show. Depois disso, o que acontece? Com isso, o Partido Kuomintang, né, o Kuomintang, ele tava decaindo, enquanto o Partido PCC, né, o Partido Comunista, ele tava subindo, e isso é óbvio, show, até porque o Partido Comunista tinha muito mais representantes. Tudo bem. O que aconteceu? A galera que tava no Kuomintang, que era basicamente aquelas pessoas que meio que defendiam o capitalismo, essas pessoas, inclusive Chiang, então eu vou botar aqui Chiang, ó, Chiang, se refugiam em Taiwan. Taiwan, galera, é uma ilha bem pertinho da China. Essa ilha, ela é meio que independente. No entanto, a China não reconhece Taiwan como parte da China. Por que não reconhece? Porque a China completa, ela é uma China comunista. No entanto, Taiwan, devido a este processo aqui, ela é uma China que se intitula capitalista. Beleza? Então, o que acontece? Xi Wang, ele foge para Taiwan, que é uma ilha perto da China, e ele declara Taipei, que era uma cidade de Taiwan, como a capital da República da China para instaurar o governo que ele achava certo. No entanto, Chiang, ele não abandonou o propósito de reconquistar a China continental. Tanto que países, por exemplo, se o Brasil, que é super aliado da China, tanto em produtos básicos, né, tipo trigo, essas coisas, se aliar, ou melhor, se o Brasil chegar, tipo assim, se o presidente atual do Brasil chegar e falar alguma coisa pública sobre Taiwan, China corta os laços com o Brasil, porque a China não reconhece Taiwan como parte da China. Agora, se você chegar em Taiwan e perguntar qual é a China verdadeira, Taiwan vai dizer que é ela, né? Eu tenho um crescimento de uma coisa muito importante aqui, galera.
É aqui que eu tenho um crescimento nacionalista. Show? Ele tem um crescimento do nacionalismo entre os chineses, beleza? E é basicamente essa parte que você tem que entender. Show? Agora vamos aqui para a parte para falar sobre a China enquanto ela é comunista, né? Governada pelo Partido Comunista. Show? Que seria o PCC. Beleza. O que acontece? Galera, na China comunista, eu tenho que o Ocidente considerava a China, ou aclamava ela, chamava ela de China comunista. No entanto, quando a China participou da Guerra Fria, ou era vista na Guerra Fria, era chamada de China vermelha. Tudo bem? Bom, é importante falar que na China comunista, né, eu tenho que a economia, ela planificada. Economia planificada. Ou seja, eu tinha ferrovias que eram industriais, eu tenho muitas coisas, galera, que faz com que a China comunista tenha se desenvolvido muito mais do que a China como Chiang queria, beleza? Outra coisa que eu tenho na China comunista. Vocês lembram que eu falava no governo de Mao Tse-Tung? É importante falar que nesse governo, a população dobrou mais de 1 milhão. Por que a população dobrou? Vocês conseguem entender que quando eu tenho revoluções, não somente no eixo da medicina, por exemplo, como também em eixos industriais, eu consigo promover a elevação da longevidade da vida? Então as pessoas começam a viver mais, conseguem produzir filhos com mais tempo, com mais filhos. Show? Então, a população ela duplicou o valor em mais ou menos de 1 bilhão de pessoas. Beleza? É importante falar para vocês também que o Mao Tse-Tung, né, voltando sobre ele criou um projeto muito importante, que foi o projeto chamado Grande Salto. Grande Salto Adiante. Esse projeto, galera, ele foi muito importante. Show? Por que ele foi importante? Porque ele promoveu reformas econômicas e sociais. No entanto, gente, esse processo, ele resultou em mais de 45 milhões de mortes. Então, assim, se na sua visão de reforma é importante que 45 milhões de pessoas morram para que haja alguma revolução, eu acredito que sua visão de revolução esteja um pouco antepassada. Show? Mas, enfim, nesse grande salto, gente, depois do grande salto, na verdade, eu vou ter uma coisa muito importante também, que é chamada da Revolução Cultural. Essa revolução cultural, ela impôs principalmente o nacionalismo para os chineses. Show? Ela também foi lançada pelo Mao, né, pelo Mao Tse-Tung e pelos aliados de Mao Tse-Tung. No entanto, ele provocou muitas mudanças eficientes no país, como a imposição ideológica e controle social. A principal dela foi sobre a coletividade. O que é coletividade? Seria o pensar coletivo, ou seja, eu, sendo chinesa, não penso apenas em mim, eu penso em todos, porque a minha atitude pode afetar todos. Se eu tenho um trabalho que me remunera mal, eu entendo que, por mais que ele me remunere mal, o meu trabalho com ele vai ser bom para outras pessoas. Então, eu penso não somente em mim, mas eu penso que para outras pessoas aquilo será bom. Tá entendendo? No entanto, essa revolução cultural, ela gerou muita fome mesmo, beleza? E muitas pessoas morreram, tão quanto no Grande Salto, né? Só que quando o Mao morre, a China, ela passa por grandes períodos de reformas econômicas em direção à economia de mercado, que já está chegando pertinho do socialismo, que eu queria falar, socialismo de mercado, beleza? Mas vamos lá. Em relação agora ao espaço geográfico da China, né? Geográfico da China. Eu quero falar o seguinte: a China, gente, ela possui milhares de instabilidades sísmicas, o que podem provocar o quê? Terremoto. Por quê? Terremotos. Galera, a China está no encontro de placas tectônicas, o que significa de que quando essas placas, as placas estão assim, as placas estão assim e aqui está a Terra. Vocês conseguem entender que essa Terra aqui, que está aqui em cima, a China, quando essas placas elas se movem, você consegue entender que a Terra que tem entre elas acaba se movendo, tá? Acaba tomando outras direções, e é isso que acontece, show?
E eu também tenho muitos vulcões que estão adormecidos na parte leste da China. Beleza, isso aí vocês já sabem. É importante falar que a China é um país populoso, mas não povoado. O que é populoso, César? Populoso é um país que tem muitas pessoas. E povoado é quando eu tenho um lugar muito grande, no entanto ele não é ocupado por tantas pessoas. Tudo bem? Eu tenho muitos lugares na China que são pouco povoados, beleza? Como lugares que tem deserto. Bom, é importante falar que também no espaço geográfico da China, eu tenho que ele apresenta um grande crescimento econômico durante os anos. No entanto, esse ano, do ano passado para o ano para cá, eu tenho um decréscimo do PIB, mas não quer dizer que ele diminuiu tanto a ponto de não estar alto, show? É importante falar que na China também eu tenho uma participação comercial, exportador e importador, e ele possui, como eu já falei, a maior população do planeta. Ou seja, quero dizer o seguinte, a China, além de possuir grandes pessoas, ela consegue exportar e importar. Então ela exporta para muita gente e importa os produtos delas para a própria população, beleza? É importante falar que a China também é o terceiro país maior em extensão territorial, beleza? E, de acordo com dados recentes, ela está no segundo PIB mundial. E, no entanto, galera, ela tem um IDH muito baixo. É um dos mais baixos da América Latina. Quer dizer que lá, por mais que eu tenha um PIB legal, uma economia legal, o índice de vida, o IDH, né, é muito baixo, beleza? É uma coisa assim que, poxa, não é de qualidade, show? É importante falar que eu também tenho questões demográficas. Que questões são essas, galera? É porque é o seguinte, como vocês já devem ter ouvido, tem uma política chamada política do filho único. Show? A política do filho único, ela foi medida para conter a explosão demográfica, pois a China, né, ela tinha receio de que a população, quando aumentasse, pudesse ser uma ameaça à economia do país. Então você vê que por mais que a China tenha esse negócio de chineses pensam em coletivo, mas a China em si, o governo chinês, ele pensa nele, show? E o que acontecia? O que aconteceu? As consequências dessa adoção do filho único foi que eu tive uma desaceleração da população, ou seja, eu tenho muito mais pessoas idosas do que pessoas, do que adolescentes, entendeu? Do que crianças no geral. Isso afetou muito a economia, beleza? É importante falar também que eu tenho discrepância de gênero, porque naquela época era muito mais vantagem você ter um filho homem do que um filho mulher. Tanto que quando você tinha uma filha mulher, era viável que você abortasse aquela criança para que você, na futura gravidez, tivesse um homem e ele pudesse repassar o sobrenome da família, beleza? Só para avisar aqui que a política do filho único ela foi de 1970, tá? Só para vocês se lembrarem que às vezes aparece bastante sobre o ano, que é muito importante, beleza? Bom, é importante falar, como eu falei, que a China não é um país nada povoado. Ou seja, eu tenho lugares que são completamente vazios ou pessoas nômades, beleza? E por isso eu tenho uma distribuição populacional irregular. Por que isso, César? Presta atenção. Gente, na parte oriental, eu tenho uma grande população que prefere ficar lá, porque lá tem mais indústria, tem climas melhores, tem planícies que dá pra, não somente para plantar, mas para moradia muito melhor. Então, eu tenho desvio de pessoas muito mais no oriental, porque eu tenho muitas famílias que se sustentam pela jardinagem familiar. Então, no Oriente, na parte oriental, né, eu posso ter essa agricultura e jardinagem, tá? Tudo isso aqui na China. Show. Ainda falando de espaço geográfico, eu gostaria que vocês compreendessem aqui a diferença entre a China ocidental e a China oriental. Vou colocar aqui para vocês. Oriental. Show. E aqui a China ocidental. Vamos começar aqui a falar sobre a China oriental. Galera, na China oriental eu tenho um clima árido e nossa, aqui tá muito grande. E semiárido. Isso não é muito bom pro plantio, já adianta vocês. Eu também tenho muitas altitudes, galera, show. E eu, no entanto, eu tenho baixa população. Porque quem é que vai querer ficar vivendo num lugar onde
O lugar não é bom para o plantio. Eu tenho muitas montanhas onde eu não posso morar, onde eu não posso ter minha indústria. Show? E Opa, pera aí, que eu acabei me confundindo aqui. Só um segundo. Deixa eu só apagar isso aqui. Perdão. Que eu tô com a cabeça no oriental aqui. Mas o certo aqui seria ocidental. E aqui, oriental. Continuando, eu também sei que no ocidente da China eu tenho uma economia primária. Eu tenho uma economia muito básica. Enquanto no oriente da China eu tenho clima temperado, né? Vou botar aqui temp e mansônico. Mansônico. Beleza. Aí o que ocorre? Nesses climas aqui eu tenho agora elevadas planícies, o que é muito bom. Muitas planícies, beleza? Poucas são as elevações desse local. E eu tenho muitas pessoas. Show? Eu também vou ter também uma economia elevada, show? Uma economia que é uma economia avançada. Eu já tenho, nas principais áreas, eu já tenho indústrias, eu tenho agricultura desenvolvida, beleza? Assim como eu posso citar nas planícies do Sudeste. As planícies do Sudeste, ou planície chinesa, galera, é uma planície que a gente vai tratar daqui agora, que ela é, acho que a coisa mais importante do que a gente vai tratar sobre toda essa aula aqui, beleza? E agora vamos lá, eu vou copiar e colar para vocês aqui uma imagem que eu quero que vocês, pelo menos não só gravem, mas eu quero que vocês entendam o motivo de eu colocar ela aqui para vocês, show? Vou colocar a imagem aqui para poder a gente já entender como é que ela funciona. Beleza, eu vou começar aqui falando da área da Manchúria. A Manchúria, ela não está aparecendo nessa imagem, mas eu vou identificar para vocês, tá? A Manchúria, ela tá mais ou menos aqui. A Manchúria, ela tá bem aqui. Show? A Manchúria, gente, ela foi uma área que foi invadida pelo Japão. Por que foi invadida? Porque é uma área com reservas, anota isso que é importante, reservas minerais importantes. E que reservas que eu tô falando é essa que interessava o Japão? É reserva de carvão mineral e é de ferro, beleza? É importante falar que a Manchúria, ela fica no nordeste da China. É uma região com grandes densidades demográficas, até porque eu tenho solos muito férteis e esses solos são muito importantes para a produção agropecuária, e eu tenho o trigo como destaque dessa produção agropecuária, show? E o solo, ele é totalmente rico, é rico em minerais, e também tem muitas indústrias, beleza? E isso, com muitas indústrias, você pode pensar, nossa, deve ser ótimo. Na verdade, não. Não é bom porque, apesar de que eu tenho um grande avanço industrial, eu tenho como consequência grandes problemas ambientais. Por quê? Porque todo mundo está ali explorando aquele solo de carvão mineral. Só que carvão mineral, gente, ele não se renova, beleza? Show. Agora vamos aqui falar de outra. Ó, vou botar aqui uns pontinhos pra gente entender. Essa daqui se chama Xinjiang. A Xinjiang, ela já é bem diferente da Manchúria. Por quê? Na Xinjiang eu tenho pouca densidade populacional, no entanto, eu tenho muito petróleo. Galera, eles encontraram uma vasta área de petróleo aqui, beleza? E o petróleo, galera, além do petróleo, eu tenho também a agricultura irrigada, né? O algodão aqui nessa área é muito importante. E o Xinjiang, como eu falei pra vocês, ele tá bem aqui, tá? E o que acontece? O Xinjiang, ele também pode ser escrito com X, tá? Tipo, Xinjiang, não tá errado, não. Ou dessa forma aqui, como vocês estão vendo aqui. Show! Outra coisa, é importante falar que no Xinjiang eu também tenho gás natural, como petróleo e afins. Bom, agora na Mongólia interior. Gente, a Mongólia interior, ela tá mais ou menos aqui nesse meio, tá? A maior parte dela tá aqui, a parte mais importante dela tá aqui. Gente, a Mongólia interior, ela tem uma área muito, muito vasta, entendeu? A área é extremamente vasta. Porque o que acontece? Eu tenho muito deserto, é chamado deserto de Gobi. Nessa área aqui eu tenho um deserto chamado de Gobi.
Nessa área, eu tenho uma agricultura irrigada, também com destaque para o trigo. É o único tipo de mecanismo de economia que eu produzo nessa área. E, portanto, eu tenho pessoas que são nômades aqui, até porque tipo assim, as pessoas que aqui vivem são muito poucas, até porque aqui eu não tenho tantas ambições de vida, beleza? No entanto, aqui eu também tenho carvão e ferro. Show! É importante falar também, que eu acabei esquecendo, que na Manchúria, essas reservas que eu falei pra vocês, elas dão início à produção de indústrias, certo? Por isso que lá as indústrias são um pouco mais desenvolvidas do que nos outros lugares. E essas indústrias, elas produzem bens de produção para exportação principalmente. Show? Beleza, agora vamos falar aqui para vocês sobre o Tibete. O Tibete, certamente você já ouviu falar em algum lugar, mas caso não, eu vos apresento agora. O Tibete está bem aqui, show? E galera, o Tibete ele tá no sudoeste, show? Tá no, como vocês podem ver aqui, sudoeste. Galera, o Tibete, ele tem uma área super elevada. No entanto, ele tem grandes questões econômicas. Show? Antes de falar das questões econômicas, eu vou falar sobre como ele é em si. O Tibete, eu tenho uma economia com pecuária, turismo, agropecuária e mineração. No entanto, no Tibete, eu tenho muitas guerras civis. O que acontece? Eu tenho muitos conflitos e incentivos, por exemplo, de Pequim, para natalidade e imigração. Por que acontece? Vamos apagar isso daqui para poder a gente entender melhor o que eu tô falando. Presta atenção aqui. Presta atenção na lousa. Eu vou dividir aqui minha China em duas. Aqui eu tenho a China ocidental e aqui eu tenho a China oriental. Nessa parte aqui eu tenho os chamados tibetanos, que são a população da China, beleza? Aqui em cima, em Xinjiang, eu tenho os chamados de uigures, que é a população do Xinjiang. Essas duas populações, galera, elas querem autonomia entre si. Por quê? Tanto o Xinjiang, que eu acabei de falar, e o Tibete, a população do Tibete e do Xinjiang, elas não se consideram chinesas. Elas acham que a cultura dela, a economia dela é muito diferente da China. E elas precisam ser independentes entre si para que elas possam se desenvolver economicamente, politicamente. Então aqui eu tenho uma divergência de cultura, certo? De aceitação e afim. Agora, por fim, eu vou falar sobre a planície do sul, que eu vou até destacar contra a cor, porque eu falei que era muito importante, né? Eu vou botar aqui de letra maiúscula. Planícies do sul Sudoeste. Galera, as planícies do Sudoeste é uma agricultura extremamente produtiva. É nesse local aqui que eu tenho as chamadas AZEs. A planície chinesa, ela fica mais ou menos aqui. E as ZEs é mais ou menos aqui, são bem próximas. O que é a ZE? Galera, a ZE é basicamente são basicamente opções que propiciam um lugar a ser aderido com indústrias de consumo. Por exemplo, quando eu tenho um lugar que está se desenvolvendo muito rápido, eu adoto esses ZEs, tudo bem? Para poder produzir isso para a economia estrangeira. É importante falar também que na planície do Sudoeste eu tenho agricultura muito produtiva, como eu falei para vocês. Eu tenho grandes solos riquíssimos e eu também tenho climas temperados. Assim como no Oriental, até porque está no Oriente, né? Enfim. É importante falar que nessa parte aqui da planície do Sudoeste eu tenho Xangai. Galera, Xangai, ele é o maior centro industrial do país inteiro, é o maior centro da China, né? E por isso ele é investido em todas as áreas da planície do Sudeste, eu tenho investimentos. E por isso ele é o mais importante de todos, até porque eu tenho as ZEs. Show, galera! E, bom, essa aula que eu fico por aqui. Caso você tenha tido alguma dúvida, não esquece de deixar nos comentários. E, por favor, caso você queira algum resumo meu, lembrando que não são esses aqui, são resumos produzidos digitalmente, é só você me chamar ou no meu WhatsApp ou no meu Discord, tá bem? Tchau, tchau!